uma boa noite com Jesus. Domingo, o Senhor nos permitindo, nós estaremos nos reunindo para mais uma Santa Ceia do Senhor a partir das 17 horas. Domingo é o dia todo, em especial, a Santa Ceia do Senhor. E amanhã, sendo o sábado que antecede a Santa Ceia, nós temos aquele período de oração e meditação. A igreja já é aberta no período da manhã e todos são convidados para este momento de oração e consagração ao Senhor. Justifica a ausência, irmão Natan Macedo, irmão Adão Procópio. E agora nós vamos orar. Se você tem um pedido e não o fez por escrito, esta é tua oportunidade de fazê-lo conhecido ao Senhor pelo levantar de uma de suas mãos. Ore também em favor de Marcos Antônio e Almeida Matos e Antônio Dias. Também por Moisés e Grace e pelo Encontro Regional de Pastores em Jacutinga. Amado e querido Pai Celestial, esforça, ó Deus, a nossa coragem. Deus, como nós precisamos do Teu Espírito Santo, porque somente em Ti colocamos todas as nossas esperanças e toda a nossa confiança está depositada em Ti, ó Deus. Porque pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário, o Senhor perdoou os nossos pecados. Também o Senhor curou as nossas enfermidades. Quando o Senhor expirou na cruz e disse, está consumado, então tudo, Senhor, está terminado para nós também. Fortaleça a nossa fé, ó Deus, nesta noite, através da Tua palavra, para que possamos sair daqui curados, abençoados, libertados e fortalecidos pelo Teu poder, porque o Senhor Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Também, Senhor, colocamos o Encontro Regional de Pastores em Tuas mãos. Abençoe a viagem de cada pastor, de cada caravana. Também abençoe o pastor ali, Senhor, na organização de mais este encontro. É o que nós Te pedimos, com perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E os irmãos comunicaram a audiência via internet até às 19 horas e 24 minutos. Em Minas Gerais, irmã Andrea e Ademilson e Raquel em Santo Antônio do Amparo. Irmão Jarbas e família em Paraguaçu. Irmão Lindomar e família em Pouso Alegre. Em São Paulo, irmã Cecília em Mogi Guaçu. Irmão Márcio de Jesus e família em Sumaré. Irmão Euclides e irmã Edith em Mogi Guaçu. E irmão Natan Macedo em Tupã. Total de 17 computadores, aproximadamente 39 irmãos que nos acompanham. E agora vamos receber a palavra do Senhor ao toque de somente crer.
graça nos trouxe seguro até aqui e ela nos levará adiante. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler a Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Chuviscando, né? Graças a Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós vamos orar com o profeta de Deus. Inclinemos nossas cabeças nesta noite, como uma igreja, como um grupo escolhido, pessoas crentes aqui nesta noite, para ensinar a Tua palavra, trabalhar encaixando-nos como membros do corpo de Cristo. E agora somos chamados para irmos imediatamente para Deus. E cada um de nós, pais, pense nisto, como seria se aquela fosse a nossa família, como nossos corações estariam ardendo e feridos dentro de nós, e telefonaríamos para as igrejas imediatamente pedindo oração, e o coração de certo pai está ardendo, dolorido. Senhor, que aquela grande pessoa do Espírito Santo possa vir exatamente agora ao coração daquele pai. Lance fora toda sombra de dúvida e toda dor, que possa saber que Tu és Deus, e não há nenhuma enfermidade que possa aguentar a Tua presença, enquanto a Tua comissão divina tem sido carregada pela igreja e por todo o Teu povo. E como através da semana estamos orando, desde o último domingo eu tenho pensado nestas maneiras, ou nestes maiores, ou nesses meios de oração. Nós não temos muitas armas, pareça o que parecer ao mundo, porém esta pequena funda é mortal quando ela é segurada pelos dedos da fé. Ó Senhor, que nossas orações possamos chegar em casa, que aquela morte que está lá pairando sobre a criança, que ela possa ser destruída, as trevas, que elas vão para longe da cama daquela criança, dando daquele bebê ou filho, menininha, e que a luz da presença de Deus possa brilhar sobre ela, que ela possa sair do hospital uma criança sadia. Deus, nós sabemos que bem do outro lado do rio, nossos amados nos esperam, e é glorioso, mas nós amamos nossos pequeninos, e oramos, Senhor, para que a Tua glória, que Tu poupes a vida daquela criança. Nós, como Tua igreja, repreendemos aquela morte e dizemos: fique bem longe,
você não pode tomar aquela criança, pois reclamamos a sua vida para o reino do amor de Deus. Conceda estas coisas, Senhor, para irem diretamente ao lugar enquanto nós os guiamos, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Esse
Amém. Deus continue abençoando o irmão Eliabe. Nós não temos muitas armas, como o profeta diz, na oração, mas temos uma pequena funda que, segurado pelos dedos da fé, pode vencer todo inimigo. Essa mensagem de adoção, primeira parte, o irmão Brana termina orando pelas pessoas. E ele diz: se você é um crente, você tem direito a todas as bênçãos da redenção. Você é um crente? Você é um crente? Então você tem direito a todas as bênçãos da redenção. E ele começa a perguntar: irmã, você é uma crente? Então você está curada. Você tem direito a todas as bênçãos da redenção. Glória a Jesus. Nós somos cristãos. E ele pergunta: você é um crente? Você é um herdeiro de tudo que Deus possui. Ele mostra na mensagem, possuindo todas as coisas, que se um pai, um filho, digno ou não, e o pai deixa riquezas, ele é um herdeiro, sendo digno ou não. Nós não somos dignos de herdar nada, mas somos herdeiros pela graça de Deus. Somos filhos, herdeiros de tudo que Deus possui. Então, nós vamos meditando agora na adoção da manifestação dos filhos de Deus, que é a adoção segunda parte, aonde nós oramos com Ele. Cremos nós? Eu sei o que eu poderia fazer se eu não sei o que eu poderia fazer se eu não fosse um cristão. Eu simplesmente não quereria permanecer mais. Eu também não. Eu quero viver se for para me ser cristão. Se não for, não quero viver. Para que viver? Quando você assenta isso no seu coração, dá vontade de viver. Mas viver por viver, eu não quero não. Viver por viver. Eu quero viver se for para mim ser um cristão. Se não for, eu não quero viver. A melhor coisa é que Deus tirasse o mais rápido possível da face da terra. Eu não sei o que eu poderia fazer se eu não fosse um cristão. Eu simplesmente não quereria permanecer mais. Você queria viver? Se não fosse para ser cristão, você queria viver? Eu quero viver. Não, eu não quero nada de cristianismo. Eu não quero viver um segundo. Só compensa viver se for para ser cristão. Glória a Jesus. Ainda que não tivesse nenhum céu, ainda que não tivesse nenhuma recompensa no final,
mesmo assim eu queria ser um cristão. O irmão Brana disse isso, eu também digo isso. Mesmo assim eu quero ser um cristão. É gostoso demais, hein? Agora, nesta noite, não há nada para viver, simplesmente salvar outros. É melhor que eu conheço. Salvar outros. É bom viver, viu? Se você não sabe o gosto da vida, é viver para os outros. O irmão Brana diz, isso é vida eterna. Viver para os outros. Para quem te ama? Não. Para quem quer te matar? Para quem te odeia? A melhor emoção que eu tenho, diz o profeta de Deus, é quando eu posso fazer alguma coisa boa para alguém. A maior tristeza é quando eu faço alguma coisa que não é boa. Isso causa uma tristeza. Agora, nesta noite, queremos simplesmente começar uma pequena base para a nossa próxima lição. E eu tentarei ler, porque é o capítulo todo. Se eu puder nesta noite, então domingo de manhã, terei que colocar em ambos, talvez de manhã e à noite. Se não tiver problema, tentar entrar nesta série sobre o que eu desejo que a igreja veja. É glorioso encontrar a sua posição. E ninguém pode fazer nada a não ser que você saiba propriamente o que você está fazendo. O que seria se você tivesse que ter uma operação e lá houvesse um jovem médico que houvesse acabado de chegar da escola e que ele nunca houvesse operado antes, apesar de ser ele jovem, bonito, e seu cabelo macio, e ele vestido de uma boa maneira, e polido e tudo mais, e ele dissesse, já afiei as lâminas, já esterilizei todas as ferramentas e coisas, mas você teria um pequeno sentimento estranho quanto àquilo. Eu preferiria ter um médico mais idoso que já houvesse passado por aquela operação muitas vezes antes de eu ser cortado. Eu queria saber de alguém que não houvesse acabado de sair da escola. Eu queria alguém com experiência. E o mais experimentado que eu conheço para chamar nesta noite é o Espírito Santo. Ele é o grande médico de Deus e grande mestre. Aleluia! Qual é o mais experiente? O Espírito Santo. Ele é o grande médico e o grande mestre. Qual o mestre mais dotado que ele? E como fundo de minha mensagem nesta noite, continuação do sermão de domingo, que eles rejeitaram a Samuel com a palavra do Senhor e aceitaram a Saul, o filho de Cis, e rejeitaram a Samuel, o qual representava o Espírito Santo, porque ele somente falava o que o Espírito Santo lhe mandava falar. Todas as vezes que eu leio Samuel, nesta passagem, dói meu coração. O
povo rejeitando Samuel. E quando eles chamaram a sua atenção a isto, ele disse: recordem, eu nunca lhes disse nada no nome do Senhor, a não ser aquilo que Deus trouxe a cumprimento. Nunca andei me portando mal diante de vós, e ninguém pode me acusar de pecado. Como disse Jesus: quem pode me acusar de pecado? Vem, mas mesmo assim queremos outro. E ele disse outra vez que eu não tenho vindo a vós e vos pedindo dinheiro e mais coisas, não tenho tomado nada de vós, mas tudo o que tenho dito tem sido para o vosso bem, que tenho vos trazido da boca do Senhor. Mas quem quer ouvir o recado de Deus? E todas as pessoas testemunharam, e isto é a verdade. Tudo isto é a verdade. Mas nós continuamos a querer um rei. Nós queremos ser como o resto do mundo. Agora, nesta noite, nossa Escritura está dividindo o livro de Efésios e o livro de Josué do Novo Testamento. Está dividindo e colocando em ordem os vencedores. Agora é simplesmente uma base para uns poucos minutos para conseguirmos um lugar antes de começarmos a ler. Começando com o verso 3. Agora encontramos no último domingo à noite que o Deus no Velho Testamento havia feito para Israel uma promessa de uma terra de descanso, porque eles haviam se tornado peregrinos e errantes, e eles estavam em uma terra que não lhes pertencia. E Deus havia prometido através de Abraão que ele peregrinaria, sua semente peregrinaria por 400 anos entre um povo estranho e seria maltratada, mas através de uma forte mão os traria para uma terra santa que manava leite e mel. Mas eu quero voltar um pouquinho em Samuel. Você quer ler comigo no primeiro livro de Samuel o que Deus mandou o profeta Samuel falar? Mesmo assim, queremos um rei. É capítulo 8. Mesmo assim, não queremos mais ouvir Deus. Os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Mas que coisa! Você sabe que o profeta Samuel foi criado pelo sacerdote Eli para pregar justamente contra os filhos de Eli.
porque ele estava inclinado à avareza, inclinado a pegar o melhor da oferta do sacerdócio. E justamente, parece que até Samuel estava colhendo, ou para cumprir as Escrituras, ele foi levantado na casa do sacerdote para pregar contra os filhos do sacerdote. E depois os filhos dele vêm do mesmo jeitinho, inclinada à avareza. E então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Olha a razão, eles tinham razão, né? Samuel estava velho, os filhos não eram como o pai, mas só que Deus não gostou desse pedido de Israel. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Nós queremos ser iguais aos demais. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dar-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Tudo Samuel orava a Deus, considerava em oração. Irmão Branham diz: tudo você deve orar. Considera tudo na presença de Deus, através da oração. E diz o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto lhe disserem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Você sabe que era Samuel que estava reinando, mas na verdade não era Samuel, era o véu que apresentava. Quem reinava atrás de Samuel era Deus. Isso tem que prestar atenção. Samuel era o véu. É duro a pessoa ver além do véu, viu? É duro. E o véu sempre é um tropeço. Tudo ele orava e buscava a Deus, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual seria o costume do rei que houver de reinar sobre vós. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que ele pedia um rei. Então Deus mandou Samuel falar: vai, mostra para eles o que vai ser o rei. E disse: qual vai ser o costume do rei? E disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, e para que corra diante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e segue a sua cega,
e faças as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros, formam um exército, E tomarás as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Vai dar serviço para todo mundo. Esse é o costume do rei. Mas mesmo assim queremos um rei. Oh Deus, o reinar de Deus através de um profeta, que coisa boa, gente. Para ser escravo, gente. E tomarás o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os darás aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso trabalho, o vosso rebanho, e vos lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Queremos um rei de qualquer jeito. É a mesma coisa de um pai, de uma mãe, ou de alguém, um pastor, fala, não. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Ele ouvia do povo e depois falava para o Senhor. Ele ouvia do Senhor, falava para o povo. Ele ouvia do povo e falava para o Senhor. Ele era um porta-voz de Deus. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Aí ele vai atrás de um rei para Israel. Oh, Jesus! Mas vamos voltar aqui no parágrafo 13 da mensagem de manifestação dos filhos de Deus. E agora, quanto o tempo da promessa se aproximou, Deus levantou alguém para trazê-los àquela terra. Quantos na classe nesta noite que era esse? Sabe quem era aquele? Moisés. Observem, um verdadeiro tipo daquele que nos foi dado para nos trazer à terra prometida, Cristo. Agora temos uma promessa, porque nossa promessa é um descanso espiritual, onde o deles era um descanso físico. Nós, quando entramos nessa terra prometida, nós descansamos espiritualmente. A fé está baseada no descanso, no repouso em Deus. Isto é, você está na terra prometida. Descansado, esperando em Deus.
Então eles estavam indo a uma terra onde eles poderiam dizer, a terra deles era natural. É o descanso natural. Esta é a nossa terra. Não somos mais peregrinos. Já nos instalamos. Essa é a nossa terra. Aqui temos descanso. Plantaremos nosso milho, vinha e comeremos de nossas vinhas. Então, quando morrermos, deixaremos isto para nossos filhos, a herança. E como poderíamos ir a esta terra, às leis da herança, como Noemi, Ruth, Boaz, trouxe tudo aquilo de volta, como irmão em Israel, como ele devia. Qualquer coisa que ele havia perdido devia ser redimida por um parente redentor. Quão bonito! Isso tomaria semanas e mais semanas. Semanas e semanas. Nunca deixaríamos este capítulo para ir até isto. Poderíamos atuar toda a Bíblia bem aqui dentro, bem neste único capítulo, capítulo 1. E eu simplesmente gosto de estudá-lo. Usávamos tomá-lo por 1 ano e meio, e nunca deixar um livro. Simplesmente ficávamos com ele 1 ano e meio, às vezes um capítulo. A Bíblia é inesgotável, é um poço artesiano. Você lê um versículo hoje, lê amanhã, lê depois, lê. Você termina de ler e volta a ler, e toda vez que você lê, ele é novo. Eu aprendi de cor. Lê! Ele é novo. Ele é novo. Você pode saber de cor. Lê. Ele é novo. Ele fica novinho. E traz uma coisa gostosa na sua alma. E agora, mas quão grande coisa era aquela herança. Irmão Branco, às vezes ficava num capítulo. Alguém escreveu ele ficou muito tempo com Jó na cinza. Tem gente que é ousado demais, meu Deus do céu. Tem coragem, né? Escreveu para ele, falou assim: irmão Brano, o senhor acha que o senhor não deixou Jó na cinza há muito tempo? Já não sei quanto, parece que é 5 semanas, assim, tanto, era muito tempo. Falou assim, irmão Brano disse: enquanto Jó estiver salvando gente na cinza, ele vai ficar lá na cinza. E ele contou de um pregador que estava pregando sobre arrependimento. Ele pregou uma noite, arrependimento. Outra noite, arrependimento. Outra noite, e foi só arrependimento. Os diáconos também, usaram demais. Fez uma reunião com ele, mas você não vai mudar o tema, não? Só arrependimento. Ele disse: depois que o povo arrepender, aí eu mudo de tema. Eu passo para outro tema. Glória a Jesus. Aleluia. Fala de um pregador que estava tão entusiasmado e levou a igreja a dançar no Espírito mesmo. E era só um passo, um tipo. Alguém diz: mas você não vai mostrar o outro passo? Ele disse: não. Enquanto a igreja não aprender esse passo, eu não vou mudar de passo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. É tão bom ser cristão, dizer amém. Glória a Deus. Semeia o inferno. É triste. Não é, nem não é. Nem é e nem não é. Oh Deus, ajude-nos a ser cristãos verdadeiros. Agora, mas quão grande coisa era aquela herança.
como era uma herança na terra que ninguém mais, a não ser um parente redentor, poderia redimir aquela herança. Agora, deixe-me simplesmente parar em um pequeno sinal aqui, que eu mencionei outra noite. Para vocês, mães, quantos aqui têm orado pelos seus queridos perdidos? A oração sempre tem efeito. Nunca pare de orar. Às vezes você encontra cristãos dizendo: eu tenho orado, mas Deus não tem valido de nada. Você não sabe. Existe uma taça das orações, chamando taça das orações dos santos. E toda oração fica lá, na taça. E lá Deus pega uma oração daquela e manda o anjo responder. Responde, tudo no tempo determinado por Deus. Deus ouve as orações. Nunca deixe de orar, mesmo que você parta dessa vida, as orações vão ser respondidas e você às vezes nem vai ver, nem vai. Às vezes depois que anos e anos que você partiu, lá suas orações estão sendo respondidas. Oh Deus, tão grande! Você partiu, mas as orações estão lá. A oração de Jesus ao nosso favor está lá. São João 17. Não somente estes, mas aqueles que pela sua palavra hão de crer em ti, Pai Santo. Você crê que a oração de Jesus está sendo respondida ainda? A oração de Jesus. Nunca desanime de orar. Às vezes, a mãe, o pai, ora pelo filho, o filho descamba, vai para o mundo, continua orando. Lembro do saudoso pastor Elias, orando pelos seus filhos. Ele partiu, mas hoje eu posso ver muitos seus filhos alinhados com a palavra de Deus, e que nos dias deu um trabalho terrível. Ele não assistiu, o irmão João sabe, né? E muitas das filhas, e eu creio que os filhos ainda, aqueles que estão rebeldes, Deus responderá aquelas orações. Deus responde às orações. Tudo que o diabo faz não adianta. Te dá desânimo. A coisa mais forte que existe no mundo é a oração. Não existe nada mais poderoso no mundo do que a oração. E parece que o diabo neutraliza, parece que assim, ele dá a entender. Às vezes quando uma pessoa diz: eu não posso fazer nada por você, mas está aí orando, parece que não dá muito valor. Uma oração é o maior presente do mundo. Quando a pessoa fala que está orando por você, isso é a maior força, a maior gratidão que você deve ter. Fulano ora por mim. Um irmão caminhoneiro, eu disse aqui domingo passado, aquele irmão que veio domingo, filho do irmão Sebastião, e os bandidos pegou ele, levou para o mato para matar, roubar a carga,
E ficou com ele lá no mato. Aí a hora de matar ele, ele perguntou: quantas horas? Oh, Deus. Alguém disse, parece que meia-noite. Ele lembrou: é a hora que meu pai ora por nós. Deus responde aquela oração. De repente começou a trovejar e uma chuva. Não tem como matar esse. Começou a molhar as coisas. O certo é que deixar ele vivo. Se não é resultado de oração. A oração pode muitos em seus efeitos. É a Bíblia Sagrada. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem está orando? Um justo. Por isso que o irmão Branco sempre dizia assim: olha, quando você não tiver mais ninguém para orar, lembre de mim. Profeta de Deus. Ele creu tanto na oração. Ele sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela é tão poderosa que o irmão Brana diz: cuidado, porque ela muda até a mente de Deus. E ele advertiu a igreja para não mudar a mente de Deus, porque ela é imutável. E ele mostra do rei Ezequias, quando a sentença veio: coloca a sua casa em ordem, senão morrerás. Coloca a casa em ordem, porque você vai morrer. E ele desesperou, e ele chorou, virou para a parede, chorou, derramou suas lágrimas, e orou, e orou, e orou, e orou, e aquilo mudou a mente de Deus. E ele disse para o profeta Isaías: volte lá e diga que ele não vai morrer. E o irmão Brando diz: cuidado, nunca ore tentando mudar a mente de Deus, mas ore a Deus para mudar a sua mente, conforme a vontade de Deus, porque ela é poderosa. E o irmão Brando diz que não foi bom para Ezequias. Aquela oração não foi boa para ele, porque até então ele não tinha apostatado. E nesse período dos 15 anos, ele se apostatou. E o irmão Brando diz que mas antes Deus tivesse levado ele no tempo que Deus falou para ele ir. Na mensagem de advertência depois do juízo, ele mostra isso. E ele diz: nunca ore para Deus, para mudar. Deus, me dá, Senhor. Deus, faça isso por mim, Senhor. Isso move os céus. E às vezes não é a vontade perfeita de Deus. Temos que observar isso. Deus, é a tua vontade perfeita? É o teu plano? Se é, Senhor, faça. A oração do Pai Nosso, ela é profunda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade
de Deus. Todas as orações devem ser baseado nesta oração que ele ensinou. A tua vontade, Senhor. E às vezes nós oramos, Senhor, se não for a tua vontade, mas me dê, Senhor. É como um menino, uma criança, me dá, Senhor, me dá, papai, me dá. Não pode, meu filho, isso aqui arde, é pimenta. Me dá. Aí o pai põe a pimenta na boca dele. Ai, tá ardendo. Ué, você não queria? Não, busque a vontade perfeita de Deus. Mas Deus responde às orações. Como o profeta diz para vocês, mães, quantos têm orado por os seus queridos perdidos? Ore. Correto? Aí está você outra vez, vem? Sua herança, vem? Paulo disse aos romanos, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você tem suficiente fé para si mesmo, para ser salvo, tenha suficiente fé. Não importa quão teimoso seja aquele menino ou aquela menina, eles serão salvos de qualquer maneira. Deus, de algum modo, se ele tiver que deixá-lo deitado lá em um hospital, morrendo, eles serão salvos. Deus prometeu isto, a herança, e eles estarão lá, disse Isaías, e todo o seu redento com eles não deverão ferir nem destruir em todo o meu santo monte, disse o Senhor. Aleluia, a herança vai estar lá. Os filhos são herança dos pais, requeira sua herança. Senhor, eu entrego a minha herança nas tuas mãos, Senhor, eu requeiro eles. Oração, a oração do rei Salomão, consagrando o templo e orando com toda a fé, e aquela oração foi respondida ao ponto da coluna de nuvem e de fogo descer e autenticar aquilo, e a glória de Deus descer realmente, autenticou aquela oração. E na oração dele, ele orou assim: Senhor, todos que estiver desesperado e olhar para este santo templo, aonde a glória do Senhor habita, que o Senhor responde a oração aonde ele estiver. E o irmão Branham diz que aquela oração que Salomão fez, e orando para aqueles que estiverem em aperto, quando orar, e do lado do templo, Deus ia responder aquela oração. E todos os que vieram após aquilo, creu tanto naquela oração, porque a glória de Deus havia descido ali. E quando eles estavam em aperto, eles oravam desesperados e apontavam para o templo, e Deus ia lá e respondia a oração, por causa da oração do rei Salomão. Você já imaginou? Por causa de uma oração, e eles oravam por causa daquela oração, e Deus respondia. Você vê quando Jonas estava lá no bucho da baleia, no fundo do mar, ele considerou como um inferno, mas lá ele lembrou da oração de Salomão, que todos
que orasse olhando para o templo, no rumo do templo, Deus ouvia aquela oração. Agora, como ele ia saber no bucho da baleia, no fundo do mar, aonde ele ia saber aonde era o rumo do templo de Salomão? Mas o irmão Brand diz que ele levantou assim, misturado no vômito, e ele creu e disse: deve ser por esse lado, Senhor, pela fé. Eu oro, crendo naquela oração de Salomão. Senhor, responde. Lá no fundo do mar, no bucho da baleia, Deus ouviu a oração de Jonas e deu uma ordem para a baleia ir para as praias de Nínive. Aleluia! Glória a Jesus! Ele responde às orações. Nunca seja um incrédulo. Glória a Deus. Qual é a arma poderosíssima? Oração. Oração. Quando é que o rei Ezequias, quando Senaqueribe estava matando todas as nações, o próximo era Israel, e o pai de Ezequias, quem era o pai dele, o rei? Foi ímpio demais. Qual o nome do pai do rei Ezequias? Foi muito ímpio, e o reino foi lá embaixo, e ele pegou o reino detonado, o seu exército, ele não tinha força nenhuma. Mas quando ele viu aquela poderosa nação de Senaqueribe, gigantes, poderosos, não tinha quem destruía, mas ele chegou na casa de Deus e começou a orar: oh Deus, o Senhor é vivo, Senhor. Olha para as ameaças, levou a carta, colocou lá no altar. Oh, igreja, leva para o altar. Eu tenho um costume de trazer assim tudo para o altar. Às vezes um negócio que eu quero fazer, ou alguma coisa, ou um exame médico. Está aqui, Senhor, no teu altar. Oh, Jesus. Ezequias pegou aquelas cartas tão amedrontadas, difícil, tão dura, e colocou no altar. Lá Deus ouviu as orações e mandou um anjo para destruir aquele exército poderoso. Oh, irmão, a igreja do Deus vivo tem uma arma poderosa, é oração. Aleluia. Nós temos isto a nosso favor. Você paga um preço por causa da oração. E Satanás sabe como ele rouba o tempo de orar. Você sabia que Satanás rouba, é ladrão. Ele não queria que Daniel orasse. Eles arrumaram cilada lá. Ninguém pode orar durante 30 dias. Arrumaram a lei lá que se orasse, ia para a cova dos leões. Mas como o diabo apronta, gente. Hoje ele não tem uma lei, irmãos, mas ele tem um meio de você não orar. Mas Daniel, aquilo não barrou Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia, abria as cortinas venezianas e lá orava a Deus, virado para o templo. Oh Deus! Por causa da oração de Daniel, parece que deu um efeito contrário. Por causa da oração, ele foi para a cova dos leões. Mas não, nunca dá efeito contrário, não. Deus queria que ele passasse por aquela experiência. Ele foi para a cova dos leões.
O rei Dario não queria que ele fosse, gostava dele, mas era a lei, não tinha como nem o rei mudar. Mas o rei passou em claro, e Daniel passou a noite lá naquela cova. No outro dia de manhã, o rei, com a voz embargada, e pensou, falou triste: ó Daniel, servo do Deus vivo, você está vivo? Lá de dentro ouviu uma voz forte, uma voz de quem estava na presença de Deus. Diz: ó rei, o Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões. Aleluia! A igreja do Deus vivo, ore a Deus. Esse Deus é poderoso. Aleluia! Vamos ficar de pé. Faça uma oração de fé, irmão. Aleluia! Faça uma oração de fé, de fervor, de coragem. A oração é a arma disponível ao cristão entrar na presença de Deus e fazer com que o céu se mova. Aleluia! Você pode encomendar a sua vida, os seus filhos, nas mãos de Deus. Você terá surpresa naquele dia, daquela reunião. Eles vão estar lá, porque você terá sua herança naquele dia. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia! 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 O céu se move. Aleluia! Glória a Jesus! Creia na oração. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Irmão Ademilson, irmã Ana Paula, vem aqui, vocês ore, continua orando. Aleluia! Eu me sinto fraco nessa hora, porque há um poder grande. Há fraqueza do humano, mas há uma força de Deus. Aleluia! Ore no meu coração. Ore, cante. No meu coração veio hoje habitar, ó Cristo, vem para morar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. No meu coração, no meu coração, vem hoje habitar, ó Cristo, vem para morar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo.
oração. Vem hoje habitar, ó Cristo, vem para morar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, diga graças a Deus, obrigado Senhor, e o Senhor mantenha a tua unção sobre o nosso pastor, obrigado Senhor por esta noite, este culto tão maravilhoso, sela tudo isso em nossas vidas, ó Pai, e leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoe o nosso final de semana, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos. Amanhã aquele período de oração, consagração, domingo, desde as 7h30 da manhã, encerrando à tarde, à noite, com o culto de Santa Ceia, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Cumprimente um ao outro. Está encerrado. Pensemos, irmãos, pensemos na morte do Salvador, que ressurgiu triunfante, pois orava ao Criador. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Jesus vivia orando, sofreu grandes tentações, mas saiu vitorioso, motivo das orações. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Nós temos um grande exemplo em Jesus o Salvador. Vivia sempre orando e venceu o